Eu não conheço direito o Rinaldo Godin. Quer dizer, conheço, mas não conheço. Conheço porque oficialmente ele é um dos grandes redatores do país, escreveu Havaianas junto com Marcelo Serpa. O Washington Oliveto viu um outdoor dele e falou: traz para cá esse menino, e virou mentor dele. Fez campanhas para Boticário, Volkswagen, Boêmia, Americanas, passou por W Brasil, Almap e África, um verdadeiro tour pela propaganda brasileira. Hoje ele é o chefão de criação da Suno, Suno Creative, né? Uma agência independente que em 2025 ganhou contas importantes como Americanas, Samsung e a chinesa Kita. Mas extraoficialmente existe um caos criativo ali no Rinaldo que eu ainda estou tentando decodificar. Um idioma próprio, mas que pega a gente e talvez eu até seja suspeita, porque ele nem sabe disso que eu vou contar agora, mas a primeira vez que eu entrei ao vivo no UOL, nervosa, tremendo, eu tentei imitar uma propaganda da Vivo Fibra. Aquela em que o vídeo finge travar. Eu juro que eu fiz isso, mas aí eu olhei para o Cello que estava comigo e falei assim, o Cello vai aparecer aqui e vai estragar. Aí eu falei, eu acho que a internet está ruim. Sim, essa campanha foi feita pelo Rinaldo e eu tentei imitá-la ao vivo. O Rinaldo veio hoje contar histórias sensacionais, como a do filme em inglês que ele tentou interpretar do jeito dele, sem entender nada, e estava errado. O Natal do Boticário, que ele reviu anos depois com outros olhos, e os comentários de um menino que virou uma bússola de como fazer diferente. A verdade é, eu não conheço o Rinaldo Godin, mas hoje talvez a gente descubra de que idioma esse homem fala e como tropeços e viradas de chave viram campanhas marcantes. Com vocês, os tombos de Rinaldo Godin. Eu comentei com você nos bastidores, né, que quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando, por que eu vou lá contar as coisas, as bobagens que eu fiz, né? Para que isso? Não tem nenhum avião em chamas para eu ficar aqui contando meus pecados e tal. Aí lembrei de uma frase do mundo de aviação que fala, os acertos vêm com a experiência, mas a experiência vem com os erros. Então é bom revisitar esses erros para que a gente não repita e também para os profissionais mais jovens também entenderem que vão passar por isso inevitavelmente. É muito difícil alguém que está tentando acertar o tempo todo, de vez em quando não erre, né? Maravilha, e a gente está pronto para ouvir tudo isso, mas antes, roda a vinheta. Os tombos que eu levo. Um oferecimento Pague Menos. O que me chamou muita atenção nas histórias que você me contou foi essa que você assistiu um filme inteiro em inglês e depois entendeu que estava tudo errado. Eu quero que você conte com riqueza de detalhes essa Esse história. foi um baita erro. A gente tinha na Giovanni FCB lá no Rio a conta de Columbia, Buena Vista, Disney. Então a gente fazia muito lançamento de filme. Aí geralmente, como é que a gente fazia? A gente ia na hora do almoço, num cinema fechado só pra gente, pedia um lanche antes de entrar, que depois era entregue lá durante a sessão, e você assistia o filme que ainda nem estava pronto, geralmente tinha até aqueles numerozinhos ali rodando e tal, mas quase sempre não, até aquele momento, sempre legendado. E o meu inglês naquela época era absolutamente nulo, nulo, só sabia o verbo to be. E eu fui fazer o lançamento do filme Tropas Estelares e, para minha surpresa, ele não estava legendado. Ah, Aí eu olhei assim e falei assim, pô, mas é filme, né? Você vai entender, vai dar para entender e tal. E é um filme longo, mais de 2 horas de duração e tal, mas eu saí de lá achando que tinha compreendido o filme. E esse filme a gente ia lançar com um comercial de 1 minuto no Fantástico. Eu me lembro até hoje como é que era uma cartela que começava assim, se você tem nojo de esmagar um inseto, imagine ser esmagado por um. Aí vinha um inseto gigante assim, rasgava a cartela e começava as cenas dos filmes que tinha sempre uma batalha com insetos gigantes e tal. E aí eu fiz um texto épico, meio presunçoso, como se estivesse lançando o maior clássico do cinema e tal. Mas acabou que o roteiro foi aprovado por todo mundo. Marcaram a pré-estreia, eu resolvi assistir. E aí quando eu fui ver o filme legendado, eu comecei a ficar gelado, porque tudo que eu contei no comercial não tinha absolutamente nada a ver com a história do filme. E eu comecei a entrar em pânico e tudo, mas nunca tocaram no assunto. Nunca ninguém reclamou, nunca acharam nada diferente, eu fiquei na minha, mas eu quase infartei naquela pré-estreia. mas o filme era sobre o que então, exatamente? Não, é um filme de ficção científica, um pouquinho, meio B de propósito, é um filme interessante e tal. Só que a narrativa que eu tinha feito, que era um exército que tinha que te combater, não sei o quê, estava tudo errado. Eu tinha entendido o filme todo errado. O filme não tinha nada a ver com o que eu tinha entendido. E o comercial saiu
E quando eu vi a pré-estreia, cara, eu quase que me infartei. Eu me lembro que eu fui encolhendo na poltrona, ficava suando do frio. Eu falei, meu Deus, vão me matar. Mas ninguém falou nada, passou batido. Mas para mim foi um dia que eu fiquei empanicado. Eu achei que ali a minha carreira ia acabar precocemente. E aí foi ao ar no Comercial O filme já Fantástico? tinha É ido isso? lá na pré-estreia, o filme entrava no dia da pré-estreia, né? Então, ia passar no Fantástico, já era, não tinha mais como mudar. E foi. E foi. Um filme completamente diferente que eu contei para as pessoas. Bom, e aí no Rio você tem várias histórias boas para contar do Rio, né? Eu tenho o maior erro da propaganda carioca, É. sem dúvida o maior erro da propaganda carioca. Eu trabalhava na Torre do Rio Sul nessa época, e a fachada do Rio Sul era o maior outdoor da cidade, talvez até do Brasil, era um negócio gigantesco. E você podia comprar para fazer propaganda, e a gente fez uma propaganda da Oi. Eu estava chegando para trabalhar e olhei para o outdoor e também congelei. Velocípede estava escrito errado. Eu não lembro qual era o título, não lembro mesmo, mas não deve ter sido bom, porque eu não consigo hoje associar velocípede a telefone qualquer celular de coisa. jeito nenhum. Então, assim, o título já não devia ser grande coisa. Mas eu vi a palavra escrita errado. Nossa, eu fiquei em pânico. Aí, puta, já liguei pro Pedro Feia, que era sócio da agência. Cara, tá errado, não sei o quê. Foi uma baita confusão, teve que avisar o cliente, teve que pagar uma fortuna para poder mudar. Mas eu fiz o maior erro da propaganda brasileira. Agora me conta uma coisa, você quando foi parar na Havaianas, a Havaianas é um grande case de sucesso da propaganda, né? Então eu quero que você me conte um pouquinho como é que foi antes de a gente entrar em algum erro das Havaianas. É engraçado, Havaianas eu não me lembro de erro. Eu me lembro de algumas coisas polêmicas, sabe? Mas erro não lembro de nada errado vindo de Havaianas. Agora, era um sonho, né? Trabalhar essa conta quando... Foi o primeiro trabalho que eu fiz na UMAP. Eu cheguei na UMAP, foi o primeiro job que eu peguei, e eu fiz um comercial e acertei. Acertei muito, assim. O comercial fez muito sucesso. Qual que era o Era comercial? um comercial com o Lázaro Ramos na praia, conversando com o dono da barraca de praia. E eles falando, né? Pô, como é que esse país tem tanto problema? Pois é, cara, um país desse lindo, cheio de problema. Aí tinha um argentino que estava lá no quiosque e falou assim, pois é, eu não compreendo que o Brasil tem tanto problema. E aí os dois se viram, que problema, rapaz? O Brasil tem problema onde? O país é perfeito, tá maluco? Que era bem essa característica, né, brasileira de... A gente pode falar mal, mas não vê ninguém de fora falar mal. Aí fez muito sucesso esse filme, e aí o Marcelo começou a passar muito job de Havaianas para mim, e a gente acabou fazendo muitos comerciais juntos. E eu tenho um baita orgulho de ter contribuído um pouco, né, na construção dessa marca, que o case é do Marcelo. O Marcelo que é o grande responsável por esse case. Mas eu sei que eu tive uma participação relevante, porque foram muitos anos fazendo comerciais de Havaianas. O Marcelo, quando ele foi fazer o depoimento para você de Cannes, foi um depoimento muito bacana, né? E ele disse que você era o galo marvado, né? Tem o galo bom e o galo marvado. O bom é o que sempre perde, você é o marvado que vai para cima. Não foi por conta da indicação ao Caboré, né? E foi muito legal, recebi depoimentos de pessoas que eu admiro muito, depoimentos incríveis. O Marcelo foi o primeiro que eu inclusive, compartilhei, e eu fiquei muito emocionado. Mas eu entendo bastante o que ele quer dizer. O Washington falava de uma outra maneira também, uma coisa, que assim, o humor está a serviço do mal. O humor está a serviço do mal, tem que ter uma maldade para você rir. Humor. É por isso que é tão difícil a gente ver hoje humor em propaganda, porque está todo mundo com tanto medo de errar, que acaba não tendo coragem. Mas é besteira, dá para fazer humor sem ofender ninguém, dá para fazer humor inteligente, né? Se está ofendendo, está errado. Então, dá para fazer humor ainda. Essa campanha de Vivo mesmo que você citou, é uma campanha recente, super bem-humorada. Mas eu acho, assim, os redatores que eu mais admiro têm esse componente, que é um pouco de maldade que gera as coisas engraçadas. Muito bom isso. Agora, como é que você busca esses insights? Porque você parece que está sempre nas suas propagandas pegando aquele espírito assim do que as pessoas estão falando. Tanto que eu me senti a ponto de querer repetir o que você estava fazendo na propaganda quando eu entrei ao vivo. São processos diferentes à beça um do outro, sabe? Por exemplo, para falar desse filme de Havaianas que a gente acabou de comentar agora. Como é que eu criei? A Havaianas tinha, na época, uma tríplice... coisas importantes da marca.
na personalidade da marca. E uma delas era a brasilidade, e esse filme era para exaltar essa brasilidade. E aí o meu medo era fazer alguma coisa ufanista, que eu detesto. E por medo de fazer essa coisa ufanista, na hora que eu estava lá escrevendo, eu comecei a criticar o país, que era o contrário do fanismo. Então era, pô, que esse país, não sei o quê. Só que aí depois eu falei, cara, como é que eu resolvo isso? Né? Eu comecei o mais baixo astral da história. As pessoas falam mal do país quando você tem que falar que tem orgulho de ter brasileiro. E aí, nesse momento, eu tive um insight. Falei, puta, a gente pode falar mal, mas ninguém de fora pode. Aí eu falei, vou botar um gringo aqui que compreenda a língua portuguesa, não pode ser um americano, né? Tinha que ser alguém. Aí, como já tinha uma rixazinha com a Argentina, eu aproveitei e botei um argentino. E aí foi assim. Mas geralmente são os problemas do briefing que me dão a direção a seguir, sabe? E também a primeira decisão que eu tomo antes de fazer alguma coisa é o que eu não vou fazer. Né? Então, nesse caso não vou fazer um filme fanista. Em outros casos são, por exemplo, fui lançar a Maroc, a picape da Volkswagen. Eu não vou fazer um filme daqueles de um homem do campo, corajoso, machão, sabe? Eu primeiro decido o que eu não vou fazer. E aí isso me ajuda. Restringir, na verdade, ajuda o processo criativo, sabe? Porque no começo tem tudo, está aberto completamente. Então eu vou estreitando para poder ficar mais focado numa coisa. No caso do Amarok, eu fiz um filme emocional para vender um carro bruto. Eu acho isso super legal. Mas isso vem do teu desejo de fazer uma coisa diferente. É óbvio. Isso. Porque esse é a regra número 1 da comunicação, é diferenciação. Você tem que ser diferente, então você faz uma análise do que a categoria vem fazendo e decide, ponto, isso aqui eu não vou fazer. Eu quero fazer algo original, eu quero fazer algo que faça a propaganda ficar mais barata. Porque quando você tem uma propaganda boa, ela fica mais barata. Porque ela rende muito mais do que a propaganda insossa, sem graça, que ninguém percebe. Bom, mas você tem uma história de Volkswagen, né, também, que te ensinou bastante. Tenho. Esse não é um episódio engraçado, mas é um episódio que mostra que vale a pena ter cuidado com o que o consumidor retorna para você, sabe? A gente tinha criado um comercial que era um carro, que o briefing era, cara, é um carro de pai de família, mas é um pai de família jovem, um cara que ainda, sabe, não quer ter um sedã, o cara quer ter um carro legal também para quando ele estiver sozinho e tudo. E aí a gente criou um filme que era o pai entregando o filho na porta da escola, e aquela história do filho ter vergonha, né? Pai, não precisa parar na porta da escola não, deixa aqui, já tá bom. Aí o pai para antes, olha para ele e fala assim, você toca guitarra? A garota, não. Você já surfou? Não. Já pegou alguma garota? Não. Oh, desculpa, mas se alguém tinha que ter vergonha de alguém aqui, era eu, né? Então o pai revertia essa história. E aí o filme saiu, fez bastante sucesso, só que eu recebi um e-mail de um jovem gay que achou que o comercial bateu nele feio, assim, sabe? Lembrou o pai dele falando de pegar garota e etc e tal. E aí eu falei, pô, será que eu fiz besteira? Aí eu tinha um diretor de arte talentosíssimo na minha equipe, que era gay, e eu chamei ele para ler o e-mail comigo. E eu pedi a opinião dele, o que você acha? Aí ele falou, cara, eu não acho isso não, acho que pegou numa frase muito pessoal e específica dele, sabe? Não agride nada e tal. Aí eu falei para ele, mas o que a gente podia fazer para ter evitado de ferir esse cara? Puta, em vez de pegar a garota, falar assim, já pegou alguém? Pronto, já não tinha mais problema. Então, eu sempre fiquei preocupado com isso. Toda vez que recebia alguma crítica, alguma coisa, eu ficava tentando pensar em resolver para depois aplicar isso nas próximas coisas que eu estava fazendo, sabe? Porque, obviamente, você não quer ofender ninguém. Se ofender uma pessoa, já está ruim. O ideal é não ofender ninguém, né? Sempre fazer esse esforço. E aí eu sempre aprendi muito com isso. Mas está difícil hoje em dia isso, né? Hoje em dia está difícil. Mas aí eu acho que as marcas têm que ter um posicionamento que é o seguinte, isso aqui fere alguém? Ou isso aqui pode fazer com que alguém levante uma idiotice? Cara, a idiotice você deixa, entendeu? A idiotice você deixa. Porque se você também ficar com muita preocupação de agradar todo mundo, você vai não desagradar ninguém,
mas também não vai deixar ninguém muito animado, não vai agradar de verdade. Sim. Cara, comunicação é muito como as pessoas são. Tem aquela pessoa que ninguém desgosta, geralmente também não é uma pessoa que ninguém ama muito. As marcas é a mesma coisa. Tem que se expor a algum certo risco controlado. Tem que se expor, porque senão você não vai ter o impacto necessário para fazer a sua campanha render. Agora, você tem uma larga experiência, a polarização política piorou muito o trabalho de vocês, de como fazer, do que trazer a questão dos evangélicos, da religião e tudo, ou não? Ela... Isso na verdade, já existe há muito tempo, sabe? Eu me lembro que, por exemplo, teve um comercial de Havaianas que agora fizeram uma eleição do melhor comercial dos últimos 30 anos, porque era 30 anos de parceria da UMAP com a Cine. E acabou vencendo um comercial que eu fiz, que era uma velhinha conversando com a neta. E a velhinha falou assim, pô, você devia arrumar um rapaz desse para você, era o Cauã Raymond que estava dentro do restaurante. Aí a menina falava, ai, vó, namorar famoso deve ser chato, né? E a velhinha falava assim, que devia falar namorado, falando de sexo. Aí, vó, então, por uma avó, né, falando de a neta praticar sexo sem amor, sexo por diversão, que também pode, mulher também pode fazer isso, tal, empoderamento da mulher, né? Mas esse comercial que hoje foi eleito o melhor de todos os tempos, na época, gerou uma baita polêmica, que as pessoas mais, como se fala, conservadoras do país, pô, se queixaram muito na Havaianas, sabe? Pô, teve muito post de internet daquele pessoal de tradição, família e propriedade, falando um monte de besteira. E a Havaianas precisou fazer alguma coisa, a gente criou um comercial rapidamente, de um dia para o outro, eu e o Marcelo, em que a velhinha falava que, em respeito às pessoas que não gostaram, o filme sairia da TV, mas em respeito às que gostaram, ele se manteria na internet. E tem muita gente, inclusive, que achou na época que a gente já tinha criado esse filme antes, estava tudo armado. Não, foi verdade, fizemos tudo correndo mesmo e tal. Mas você vê, né, o comercial que esse ano foi premiado pela ousadia, essa mesma ousadia fez com que ele fosse prejudicado na época que ele saiu. Porque a propaganda, a não ser que seja um segmento muito específico, geralmente você não tem que ser, você tem que ser contemporâneo, você não tem que passar da contemporaneidade. Se você for usado demais, talvez você tropece, sabe? Uhum. A menos que seja uma marca de moda, por exemplo, que queira ter esse perfil ousado, etc. e tal. Mas geralmente você tem que chegar ali no contemporâneo. Mas eu dei uma entrevista para o Reclame e eu falei sobre isso. Eu tenho muito orgulho de, eventualmente, ter colocado assuntos muito relevantes para serem discutidos pela sociedade por causa de um comercial de televisão. Eu acho isso fantástico. A gente fez isso quando fez a campanha de Namorados do Boticário, por exemplo, que vários artistas foram para a TV com produtos da marca que deu a mesma de repercussão graça desse da velhinha, né? para apoiar. E esse da Havaianas também foi uma grande repercussão. E aí eu acho muito bacana a publicidade a serviço para fazer as pessoas discutirem assuntos relevantes e evoluírem. Mas esse do Boticário também gerou uma mega discussão. Chegou a tirar do ar, não? Não chegou. E aconteceu uma coisa que eu não previa. Na época, as pessoas que criticavam apanhavam muito na internet, sabe? Ah, tinha que ser conservador, tinha que ser chato, não sei o quê, qual é o problema, homofóbico e tal. Aí essas pessoas, geralmente, elas tiravam os comentários e davam dislike. Então tinha muito comentário positivo, basicamente só comentário positivo, e muito dislike. E as próprias pessoas da internet resolveram fazer uma campanha pro like passar o dislike. Isso é uma coisa que eu fiquei envergonhado de não ter pensado, sabe? Pô, eu podia ter estimulado isso, mas não, foi natural. E aí começou uma campanha, pô, vai lá e dá like, vai lá e dá like, e o like acabou passando o dislike. Então essa campanha eu acho que foi super importante pro Boticário e o saldo foi muito mais positivo. Mas assim, eu tenho a impressão que essa foi a última grande propaganda que tratou desse tema, né? E já estamos falando isso do que quando foi 2017? Eu acho que a propaganda está mais inclusiva, eu acho que a gente tem visto mais isso e tal, só que na época era algo que a gente sabia que ia ser uma provocação. Hoje você vê isso sendo colocado de maneira mais natural, entendeu? O que tem que ser. Natural, tem um casal gay, tem um casal que é hétero, enfim. Não é o tema da campanha, mas eu acho que a publicidade está mais inclusiva e a gente vê esses exemplos
com mais fartura do que no passado recente. Bom, mas você tem uma história do Boticário também, né? Que te ensinou bastante das campanhas de Natal, né? Tem, essa São sempre as é clássicas. uma história curiosa, que você vê que a maturidade faz bem. Eu tinha feito um filme muito bonito, inclusive, foi dirigido pelo Fernando Meirelles, foi super premiado na época, que era um filme de Natal em que o garotinho criava uma jogada que ele dava um presente para o pai falando que a mãe que deu e dava um presente para a mãe falando que foi o pai que deu, e ele, no final, unia esse casal que estava separado, que decidem passar o Natal juntos. Um filme super tocante, com Meirelles dirigindo, super delicado, muito bacana, e eu, na época, tive muito orgulho desse filme. Muitos anos mais tarde, eu virei pai, né? E eu passei por um divórcio recentemente, tem 2 anos. E quando eu passei pelo divórcio, eu me lembrei desse filme. E eu sei hoje o quanto a criança se sente responsável, equivocadamente, pela separação dos pais. Então eu pensei assim, porra, eu ter criado um filme em que o garoto conseguiu salvar o casamento, deve ter gerado uma frustração enorme em uma porção de crianças, porque elas não conseguiram fazer isso. Então era um filme que eu adorava no passado e que hoje, por conta de uma experiência que eu passei, eu já acho que eu não faria hoje de jeito nenhum. Mas é engraçado, né? Porque isso vai permeando o tempo, né? O que é a sua própria experiência. Mas isso não vem dos insights da estratégia, que faz as pesquisas também, que traz um pouco esses temas, no caso do Boticário especialmente, que todo ano escolhe um tema? É, o trabalho recente, né, do Boticário é sempre escolher um tema, como diria, denso, denso. Eu, como freelancer, inclusive, cheguei a fazer um dos comerciais recentes de Boticário. Na UMAP, na época, eu fazia muito, só que naquela época da UMAP variava. Eu tinha filmes, às vezes, muito emocionantes, às vezes era um filme, era uma história de amor, não tinha essas escolhas de temas densos, não. Agora, esse é um processo mais recente. Mas as agências têm um ambiente muito protegido, né? A gente, depois que criar tem que ser com liberdade total. Você tem que criar com liberdade total. Mas o critério, o crivo da escolha do que você vai levar, a esse tem que ser muito minucioso, sabe? Intelectual, e tentar descobrir qualquer erro que aquilo ali pode gerar, qualquer coisa que aquilo ali pode ter de ruim, para evitar de cometer uma gafe, né? E esse ambiente, hoje em dia, em agência, ele é mais protegido do que sempre foi. Tem profissionais, inclusive, às vezes, nas agências, dedicados só para isso, para fazer essa avaliação, sabe? Você tem um grupo de pessoas para cuidar de inclusão, tem uma porção de coisas acontecendo que eu acho que são super favoráveis para a qualidade da propaganda brasileira. Bom, Rinaldo, e teve algum comercial assim que você pensou, pô, esse comercial é genial e acabou não indo para o ar e te deu a maior frustração, um tombo pessoal? Tem vários, mas tem 2 em especial, assim, que eu nunca esqueço. Um porque chegou a ser produzido. Ele ficou pronto, um comercial grande, foi pronto e acabou não indo para o ar. Eu fiquei meio triste. E depois um outro roteiro que eu gosto muito e que também não foi produzido. Posso contar aqui? Claro, por favor. O comercial que chegou a ser produzido era assim, era um comercial de Natal e tinha um carrossel. E um garotinho ficava olhando apaixonado para uma menina que subia e descia no carrossel, assim, e ficava acompanhando. Quando o carrossel parava, todo mundo saía, e quando ela passava por ele tímido, abaixava a cabeça assim para não cumprimentar ela. Aí o velhinho que estava cuidando ali do carrossel percebe o negócio e chama o menino e fala assim, posso te contar um segredo? Aí o menino, não pode. Tá vendo esse cavalinho aqui? É o Gualisco. Ele é apaixonado por ela, a bailarina, que era um cavalinho que estava diametralmente oposto, né? Aí o menino falou assim, mas eles nunca vão se encontrar? Provavelmente não, mas eu trabalho aqui há 30 anos e ele nunca deixou de tentar. Aí o menino corria, comprava um presente, entregava para a menina, que dava um beijinho nele, e aí depois cortava para o velhinho, assim, fazendo, o que eu estou fazendo aqui? Aí a gente vê que ele tirou todos os cavalinhos e deixou só a bailarina e o outro subindo e descendo ali sozinho, aí depois o filme terminava.
Ah, que bacana. E por que Eu não não, eu ficou? não lembro exatamente o que aconteceu no processo lá que acabou não indo para o ar. Mas eu achava muito lindo, porque assim, você cria uma tragédia de um carrossel, né? Que é uma coisa Sim, muito lúdica. Eu acho demais. bonito esse filme. E um outro que eu espero um dia ter a chance de fazer, eu também não vou revelar o anunciante, mas é um filme que eu acho muito, muito tocante, que é um... A cena que você vê é o seguinte, é um velhinho, bem velhinho mesmo, se preparando para saltar de paraquedas. Aí depois ele entra no avião, o avião sobe circulando até 10 mil pés, e de lá ele salta. Enquanto ele está se vestindo, entrando no avião e o avião está subindo, você escuta a voz dele. E ele fala mais ou menos assim, é, dizem que quando você sente um medo muito intenso, passa um filme com a história de toda a sua vida. Por isso que aos 80 anos eu me tornei paraquedista, para ver o tal filme e ficar perto do meu amor novamente. E aí ele salta, aí corta para um flashback da vida dele inteira com a esposa, desde jovens, depois ela Ah, engravidando, casando e tal. Aí quando os dois já estão bem velhinhos, o paraquedas puff, abre e a família dele recebe ele lá embaixo. olha que Eu acho demais. super bonito esse É filme. super bonito. Um dia eu faço, se Deus quiser. Me lembrou até um da que eu vi seu recente. Vi recente, eu assisti Ah, sim. recente, não sei se era recente, que é a da Serenata de Amor. Que tem toda uma história de amor contada. Achei linda aquele É, filme. Não sei se é porque eu amo aquela música que você escolheu. eu amo também. Aquele filme é interessante porque foi um dos jobs mais difíceis que eu recebi do planejamento, porque eles me falaram o seguinte: toda vez que a gente faz filme romântico, a gente vende o bombom concorrente. A gente tentou fazer um negócio com pegação e foi um fracasso. Então a única coisa que eu posso te dizer é: não é romântico e não é pegação. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Um bombom com o nome Aí, Serenata de Amor. pois é. Aí eu resolvi, eu tinha acabado de ler, na época, recentemente, um livro, o We, que falava sobre a psicologia do amor romântico. E aí eu falei assim, cara, eu vou falar do amor romântico dando pequenas aulas de psicologia, porque eu acho que é um assunto que vai interessar todo mundo. E aí eu fiz vários filmes que eram aulas de psicologia, explicando por que você se apaixona, etc e tal. Contratei o Flávio Gicovati, na época, um baita psicanalista, né? E para ele ler os meus textos e ver se tem algum erro, né? Tinha que ter algum médico cuidando disso. E ele aprovou meus textos todos sem fazer nenhuma alteração. E a campanha foi para o ar e foi um sucesso enorme e tal. Mas veio de um briefing muito difícil. Né? Não pode falar de amor, não pode falar de pegação. Falei, vou falar do amor do Gente. ponto de vista da psicanálise. Mas foi bem legal de se fazer, é um assunto que eu gosto, foi bacana. Agora, essas coisas, a sensação que a gente tem é que tudo o GPT resolve hoje, né? Resolve, do tipo assim, precisava do Gicovati se tivesse já o GPT? Ainda com o ChatGPT precisaria, porque tinha que ter um aval para se alguém questionasse, ó, olha quem está aqui falando que está certo, sabe? Era uma questão de proteção, que a inteligência artificial não teria reputação para isso, entendeu? Mas, óbvio, ajudaria, na época teria me ajudado muito a escrever esses textos, né? Porque eu sou, apesar de gostar muito de ler e de ler sobre psicologia, obviamente que eu não sou psicólogo, né? Então, hoje em dia a IA teria me ajudado muito. E aí, quando você fez a pesquisa, você teve que ler livros para fazer o negócio? Exato. É isso. Na verdade, eu li as coisas que eu já tinha, né? Porque eu tenho muita coisa. Tem até um negócio que eu recomendo para quem gosta disso também. Tem uma coleção da Companhia das Letras de Freud, que é uma obra-prima, assim. A tradução perfeita, notas de tradutor maravilhosas e tal. A coleção inteira, quase todos os textos dele, é um negócio, uma obra-prima. Pô, mas vê como a gente vai perder. Se tivesse o GPT, você ia perder toda essa leitura, né? Pois é. Então, Que deve ter te ajudado, provavelmente, em algum outro Aí comercial está me depois. ajudando bastante em muita coisa, inclusive em termos de produção, né? Pô, muita coisa que antigamente ficaria muito caro, hoje você consegue fazer com AI. A gente tem dentro da Suno feito filmes prontos, todo inteligência artificial. Mas eu acho que ainda vai levar um tempo. Eu até comentei isso, porque a gente acabou de ganhar agora o Profissionais do Ano Campanha Nacional, com uma campanha vendendo a AI da Samsung. E aí eu falei, pelo menos por enquanto é preciso inteligência natural para vender a inteligência artificial. Eu acho que isso aí, a parte de criação e tal, isso aí vai demorar um bocado, se é que vai chegar não vai chegar nessa humanidade que a gente tem, que a IA não vai ter.
Ô, Rinaldo, agora nessa pegada de ter os comerciais, você sabe que eu tinha um colega de trabalho na Gazeta Mercantil que ele costumava dizer que pior do que o leitor era o assinante. No caso de vocês, pior do que o cliente é o consumidor, é isso? Me conta qual foi o caso que aconteceu do Rock in Rio Lisboa, que o consumidor também fez sair o caso de Ó, cena. esse eu corro o risco de ser cancelado. Preciso, inclusive, gente, por favor, tem muito tempo isso, tá? Eu era um garoto. Hoje em dia jamais teria feito isso. Por favor, não posso ser julgado agora por um fato de tanto tempo atrás, né? Mas foi um grande mico, um comercial que ficou só um dia no ar. E era previsível. Se você fosse um pouquinho mais esperto, dava para perceber que não ia dar certo, mas a gente fez. A Oi ia dar 5 passagens para as pessoas assistirem Rock in Rio Lisboa. E a gente fez um comercial que eram 5 portugueses jovens no carro, cantando a música do Rock in Rio. Eu não sei imitar sotaque português, mas se a vida começasse agora, se o mundo fosse nosso outra vez. E eles cantando até que eles paravam num terreno vazio, na Barra da Tijuca, onde geralmente é feito Rock in Rio. Tinha um garotinho passando de bicicleta, e eles falavam assim, menino, é aqui que é Rock in Rio Lisboa? Aí o moleque, não, Rock in Rio Lisboa é em Lisboa. Ai, viajamos inutilmente. E aí entrava a mecânica da promoção. A gente no Rio fala com esse sotaque chiado, eu até hoje em dia nem tenho tanto, mas por causa da colônia portuguesa, né? Tem muito português no Rio. Então a chuva de reclamação foi absurda e a gente teve que tirar comercial no ar, ficou um dia só. Até o português da padaria lá perto de casa, que sabia que eu fazia propaganda para Oi, me deu um esporro, mas ele levou na boa, ele falou, tu é um canalha, não sei o quê. Mas realmente não dava, né? É um bullying, assim. É óbvio que, né, isso se trata por causa da literalidade, né, da cultura eles portuguesa, são assim, né? E aí só que gera essas piadas e tal, e aí acaba sendo um bullying e tal, que obviamente não seria bem aceito. Hoje, inclusive, não seria nem passaria pela minha cabeça fazer uma coisa dessa, né? Na época já deu errado, imagina hoje. Imagina hoje. Mas aqui em São Paulo teria dado certo comercial. Teve gente que gostou, óbvio, né? Mas, sim, cara, porque é não, muito... não dá para ofender tanta gente assim, né? Pô, é muita gente, pô, tem muito português no Rio. Foi um bullying brabo, assim. Os caras ficaram bravos pra caramba. Minha associação, pô, teve queixo de tudo quanto é lado. Mas, obviamente, hoje a gente não teria nem cogitado um negócio desse, um absurdo desse, uma loucura. Oi? Quê? O diretor aqui está me dizendo que no ponto que é aquele momento em que o jornalismo precisa pagar os boletos também, Rinaldo. Ou seja, vai ter publi. Ih, meu Deus, iam fazer a publi, mas deu errado, Rinaldo. E foi? Bom, vamos seguir aqui então, né? É isso, diretor? Vamos seguir, deu errado a publi. É porque as outras publis deram errada e essa deu errado também, parece. A gente vai seguir aqui agora com a IA alucinada. Mas ela tá boazinha, viu, Rinaldo? Tá. Eu acho que eu tenho que deixar ela mais alucinada. Quando você percebeu que o menino do Natal do Boticário não virou o herói, você pediu desculpa mentalmente para cada filho de pais separados que acreditou naquele milagre publicitário? Foi exatamente essa sensação que eu senti. Eu fiquei com pena. Falei, pô, devo ter criado uma tristeza em algumas crianças. E aí, por isso que hoje eu não faria o filme de nenhum. Velocípede escrito errado, num dos maiores outdoors do Rio, te ensinou mais sobre humildade, revisão ortográfica ou sobre o fato de que a cidade inteira pode ser uma prova de leitura ao ar livre? Acho que humildade. Humildade. Descobrir que você está sempre sujeito a errar. E isso é muito importante, você ter um ambiente em que as pessoas entendam que elas podem errarem. Porque se você cria um ambiente de medo de errar, esse ambiente não vai ser criativamente produtivo jamais, sabe? Você até me contou uma história boa de alguém que ia ser demitido porque errou e você não deixou, né? Foi esse caso. O revisor ia ser demitido, e aí eu não deixei. Aí falaram, você que odiava o cara, queria mandar o cara embora de qualquer jeito. Eu falei, não, queria mandar ele embora porque ele revisava meu texto e não me trazia de volta. Aí eu via minhas peças na rua alteradas, é por isso que eu queria mandar ele embora. Agora, mandar ele embora porque ele errou,
você vai criar um problema aqui, vai ficar todo mundo com medo de errar, isso é um ambiente horroroso, pelo amor de Deus, não façam isso. E aí acabou que eu acho que ele descobriu que eu acabei salvando o emprego dele, e ele começou a mostrar as peças para mim depois de revisado, e hoje em dia nós somos grandes amigos. Que é outro aprendizado também que eu tive. Às vezes uma pessoa que você está com uma baita bronca, se você tiver um pouco de paciência, talvez tentar entender os motivos dela, pode ser que isso se altere. Ou não, pode ser que o cara seja idiota mesmo, você fala assim, deixa. Mas eu acho que sempre vale... Demite depois, mas não pelo erro. Mas sempre vale a pena dar uma segunda chance para todo mundo, sabe? Legal. Bom, depois de errar o idioma do filme, errar o herói do Natal, errar a geografia do Rock in Rio e ainda assim acertar a história do Brasil nas Havaianas, você acha que a propaganda funciona porque a gente acerta ou porque a gente erra em público com tanto estilo que vira verdade cultural? Nossa, não, a propaganda funciona quando a gente acerta. Na verdade, uma coisa ruim para o meu ofício é que até propaganda ruim funciona. Se propaganda ruim não funcionasse, nossa, a gente ia ser muito mais valorizado, né? Quanto melhor a agência, putz, mais o cliente ia querer ter essa agência, porque ele ia entender isso. Mas propaganda ruim também vende. A diferença é que propaganda boa também cria marca. A propaganda ruim só vende. A propaganda boa, além de vender, constrói marca, que é um patrimônio fundamental para qualquer anunciante, né? Bom, Rinaldo, foi isso. Obrigada aí por revisar os seus tombos e por provar que às vezes o erro vira clássico, basta alguém escrever direito. E a gente se vê no próximo tombo. Quero saber o que você achou desse episódio. Você está bem? Quer um cafezinho? Quer tomar uma água? Eu adorei. Muito obrigado pelo convite. Fiquei honrado. E me diverti aqui e também passou uns filmes na minha cabeça de algumas lembranças importantes da minha vida. Foi legal pra caramba pra mim. Eu adorei. Que bom. E eu nem tive que fazer a paralisação do Avivo. Da Vivo. Ok, gente. Beijo, me liga. Voltem aqui sempre. Os tombos que eu levo tá no ar sempre por aqui. E sobe aí os créditos, porque você sabe que o videocast tem que ter crédito, já que vai pra televisão, né? Então é isso. Tchau. Os tombos que eu levo. Um oferecimento Pague Menos.